Já aconteceu de você ler uma obra de um autor, ficar encantado, se apaixonar com a história e depois você pensar, caramba, eu preciso ler outras coisas desse autor? Pois é, comigo também aconteceu e acontece muito. No vídeo de hoje eu vou falar sobre autores que eu só li uma obra, mas que eu pretendo ler tudo. Olá, gente linda, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Nina e Suas Letras e sim, talvez este seja um novo quadro aqui pro canal, por que não? Eu tava pensando na quantidade de autores que eu infelizmente só li uma obra, mas que foi uma leitura tão incrível, tão intensa, e eu tenho horas que eu paro e penso, meu Deus, eu preciso ler outras coisas desse cara. Então a intenção hoje é falar de 5 autores que eu li uma obra apenas e compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência, mas mais do que isso, assim, registrar o meu total respeito por esses autores e não dispensar e cogitar sim a hipótese de ler outras coisas deles. Vou começar com autores nacionais. Eu escolhi 3 autores nacionais e 2 estrangeiros, então tem coisa brazuca por aí. Vou começar falando de um autor que nasceu em João Pessoa, Paraíba, um autor que eu amo assistir entrevistas, as entrevistas antigas, né, porque ele já veio a falecer, mas mesmo que você não tenha lido o livro, eu tenho certeza que você viu pelo menos uma adaptação. E eu tô falando de Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse livro é um marco na história do teatro brasileiro. O Ariano Suassuna, ele contribuiu de forma brilhante, então realmente é uma peça de teatro, então nós temos toda uma diagramação que segue esse estilo. O Ariano Suassuna escreveu outros livros incríveis, mas infelizmente foi o único livro que eu li dele. E apesar de ter amado, eu não tenho mais nada do autor aqui em casa, gente. Olha que vergonha. Mas eu pretendo sim adquirir algumas obras dele, porque esse livro me marcou muito. E eu adoro, assim, assistir entrevistas. Eu gosto de ver o Ariano Suassuna, porque ele é muito... Ele era, né, porque ele já faleceu, muito engraçado, assim, muito simples, muito espontâneo. Então é um autor que eu fui cultivando um carinho, um respeito muito grande. Eu trabalhei essa obra em sala de aula e... Bom, é fantástico. Tem inclusive um vídeo só para esse livro aqui no canal, vou deixar linkado no box de informação para que você assista, se você tiver interesse. Mas assim, humor aqui é uma coisa que grita e recomendo pra caramba. O segundo autor, ele nasceu no Amazonas e a história que eu vou falar, que foi o único livro que eu li desse autor, ela também se passa no Amazonas. Estou falando de Milton Ratum, com 2 irmãos. Esse livro que ganhou uma adaptação, ganhou uma série, e eu me encantei com a escrita do Ratum de uma forma que eu nem sei explicar. É um dos contemporâneos que eu mais gosto, assim. Eu acho que ele tem contribuído muito para a nossa literatura, a construção que ele fez, assim, ter criado esses 2 irmãos, o Jacob e o Omar, esses irmãos gêmeos que vivem em conflito e tem todo esse drama. E eu acho que a narrativa dele conduz a gente para um caminho, sabe, muito, muito encantador. E eu me via imersa mesmo nessa história. Então recomendo De Olhos Fechados, tenho vontade de ler tudo dele. Eu vou mostrar que eu tenho uma outra obra do Milton Ratum, que é A Noite da Espera. Se não me engano, faz parte de uma trilogia ou uma série que vai ser lançada, não sei. E essa edição que ele me mandou foi a Companhia das Letras. Tem até um marcadorzinho super bonitinho aqui. E o livro veio, olha só que coisa maravilhosa, olha que honra! O livro veio autografado pelo Milton Ratum. Então, assim, eu não tenho desculpa. Já posso começar a ler outra coisa do Ratum. Então, se você talvez não lê tantos contemporâneos ou quer uma indicação, fica aí registrado. Quero ler tudo desse autor. Desses, né? Todos que eu vou falar aqui hoje são autores que eu admiro, que eu respeito e que eu já criei um laço mesmo tendo lido um livro só. Me julguem, eu me apego, se eu gosto de verdade, então já são amorzinhos da vida. O terceiro autor que eu vou falar é o baiano mais amado da literatura. Eu tô falando de Jorge Amado, Capitães da Areia. Deixa eu aproveitar e falar, 2 Irmãos ainda não tem vídeo, mas eu quero fazer. E Capitães da Areia tem vídeo aqui no canal, vou deixar também linkado no box de informações. Mas assim, é um livro que eu também me apaixonei, assim, que
Nossa, a narrativa do Jorge Amado, ela me laçou, sabe? Eu conseguia, por vezes, sentir, assim, as emoções que aqueles meninos de rua sentiam, e quando eu via eles passando por dramas, por dificuldades, por toda aquela turbulência ali, porque você imagine crianças, adolescentes vivendo na rua, você está sujeito a muita coisa. Então eu acho que o Jorge Amado, ele fez um serviço social, sabe, com esse livro, assim. Eu acho que foi uma prestação de serviço, de verdade. Acho que ele trouxe para a literatura algo social muito forte, que tem um chamado muito forte. Então, teatro nacional de muita qualidade. Jorge Amado, assim, eu já tenho um respeito muito grande por ele. E do autor também só li. Olha que, gente, é um videozinho da vergonha, tá? Pra vocês verem que a gente aqui não trabalha com vergonha, não, a gente é honesto. Então eu li o Capitães Areia, e eu tenho um outro livro do autor aqui em casa, que é O Menino Grapiúna. Esse livrinho fininho, que eu já poderia inclusive ter lido e não tomei vergonha nessa minha cara preta, como já dizia minha avó. Então vou ler. Não sei, eu acho que... Sabe quando você olha para um autor e pensa assim, não tem como ele fazer coisa ruim? Sabe? É muito isso que eu sinto com todos esses autores, assim. Sei lá, eu acho que é muito difícil de eu não gostar de algo, sabe? Com uma ressalva, que é o próximo autor que eu vou falar. Pode até ser que eu não curta uma coisa ou outra, mas é um autor que eu me apaixonei com essa não ficção dele. Sei que eu posso talvez não curtir todas as ficções por motivos óbvios. Eu tô falando de quem? De Stephen King e de Sobre a Escrita. Sei que é precipitado falar que eu amo Stephen King, porque o meu primeiro contato foi com essa não ficção, em que ele fala sobre o processo dele de escrita, com o encantamento dele com a escrita, com o respeito que ele tem com a literatura e o quão dedicado ele é a essa arte, a esse ofício. E eu passei a admirar tanto, mas tanto King, que assim, eu já amo. Sei que eu corro sérios riscos de não curtir algumas obras dele, porque eu sei que tem um terrorzinho bem pauleira. E até comecei a ler um livro dele, gente. Qual que foi o livro que eu comecei a ler no Kindle? Joyland. Eu tô gostando daquele clima todo ali de parque e tal, não sei o que. Mas assim, não sei, acho que eu esfriei e parei. Não sei, mas eu quero ler. Eu quero ler outras coisas do autor, porque eu acho que aqui eu descobri um King tão apaixonado, tão fiel à sua arte, que eu me encantei, sabe? E eu quero ver qual que é a da escrita dele, entendeu? Ver o resultado de tudo isso, todo esse processo que ele descreve aqui. E é um livro que eu acho que quem é leitor, quem gosta de ler, quem gosta de escrever, vai se apaixonar por isso aqui, porque é lindo. Não tenho nada do King, olha que coisa incrível. Não tenho nada, mas pretendo comprar algo. O próximo livro que eu vou falar é um livro que eu já li e reli algumas vezes, assim como O Alto da Compadecida. E eu tô falando de A Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, o Kafka é um cara muito genial. Já li um pouquinho sobre ele, mas eu acho esse livro uma das coisas mais fantásticas. Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro antes de morrer. Assim, sério, porque isso aqui mudou a minha perspectiva, e a cada releitura que eu fazia, uma porta se abria. Então, acho que o que ele conseguiu fazer nessa história eu sei que tem várias interpretações, mas pra mim a interpretação que ainda funciona melhor e que eu prefiro me apegar é enxergar esse livro como uma grande metáfora da vida. E o Gregor Samsa é um personagem que sou eu, que é você, sabe? Aquela pessoa que produz e que por vezes se dedica à família, que vive às vezes pelo outro. Quem nunca se sentiu assim, né? A gente fazendo sempre pelo outro, e em determinado momento ele se encontra em um estado de não produção, sabe? E ele não serve pra mais nada, assim. Eu acho que essa é a simbologia desse inseto. Porque eu acho que quando você lê de forma literal, talvez não tenha tanta graça, né? Baby ao ridículo. Mas essa interpretação metafórica é fantástica.
e a gente começa a repensar em quem que nós somos no mundo, como que nós estamos conduzindo a nossa vida. E, nossa, eu sei que tem um processo, tem carta ao pai, tenho muita vontade de ler, inclusive, vai ficar na listinha. E é isso. 5 autores que eu só li uma obra única, mas que eu pretendo ler, muitas outras ler, todo o acervo desses autores. E me conta, qual que é o autor ou a autora? Por incrível que pareça, eu citei só autores. Eu não citei nenhuma autora. Olha que feio. Acho que eu vou gravar um vídeo versão feminina. Vou falar de autoras que eu li uma obra única, mas que eu quero conhecer um pouquinho mais. E me conta quais que são os autores que você leu uma obra só, mas que você se apaixonou, que você se encantou e que você ficou com vontade de ler outras coisas. Compartilha aqui comigo nos comentários, que é sempre uma delícia conversar com vocês. Vou aproveitar e deixar os links de compras de todos os livros que eu falei aqui no box de informações. Lembre-se que comprando com o link do canal você ajuda o Nina e Suas Letras com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso, então você ajuda na manutenção do canal. Não esquece de avaliar o vídeo, o gostei é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!